Quem nele crê não é condenado. João capítulo 3, versículo 18. O caminho da salvação é declarado nas Escrituras nos termos mais claros e, no entanto, talvez não haja verdade sobre a qual tenha sido proferido mais erros do que sobre a fé que salva a alma. Bem, foi provado pela experiência que todas as doutrinas de Cristo são mistérios, que não tanto em si mesmo, mas porque estão ocultos para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou seus olhos. As Escrituras são tão claras que alguém diria: aquele que correr pode ler, mas tão obscuros são os olhos do homem, e tão danificado é seu entendimento, que a verdade mais simples das Escrituras ele distorce e deturpa. E de fato, meus irmãos, mesmo aqueles que sabem o que é fé, pessoal e experimentalmente, nem sempre é fácil dar-lhe uma boa definição. Eles acham que atingiram o alvo e depois tentam que falharam. Esforçando-se para descrever uma parte da fé, eles descobrem que esqueceram outra, e no excesso de sua seriedade para livrar o pobre pecador de um erro, muitas vezes o levam a um erro pior. De modo que penso poder dizer que, embora a fé seja a coisa mais simples do mundo, uma das mais difíceis de pregar, porque por sua própria importância a nossa alma começa a tremer ao falar dela, e então não somos capazes de descrevê-lo tão claramente quanto faríamos. E no excesso de sua seriedade para livrar o pobre pecador, eles frequentemente levam ao pior. Falarei um pouco sobre cada um desses pontos. Primeiro, o objeto da fé, ao qual parece a seguir, a razão da fé, de onde vem, e em terceiro lugar, a base da fé, ou o que ela veste quando chega. Em quarto lugar, a garantia da fé, ou por que ouso vir a Cristo. E em quinto lugar, o resultado da fé, ou como ela se acelera quando chega a Cristo. Primeiro, então, o objeto da fé, ou para que a fé se parece. A palavra de Deus me diz para acreditar, mas em quem devo acreditar? Estou convidado a olhar para o que devo olhar. Qual deve ser o objeto de minha esperança, crença e confiança? A resposta é simples. O objeto da fé para um pecador é Jesus Cristo. Quantos se enganam sobre isso? Pensam que deve crer em Deus Pai. Ora, a crença em Deus é um resultado posterior da fé em Jesus. Passamos a crer no amor eterno do Pai como resultado de confiar no precioso sangue do Filho. Muitos homens dizem: eu acreditaria em Cristo se soubesse que sou eleito. Muitos irmãos, isso é vir ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Cristo. A obra do Pai é eleger. Você não pode ir diretamente a Ele. Portanto, não pode conhecer sua eleição até que primeiro tenha crido em Cristo, o Redentor. E então, por meio da redenção, você possa se aproximar do Pai e conhecer sua eleição. Alguns também cometem o erro de olhar para a obra de Deus, o Espírito Santo. Eles olham para dentro para ver se teus certos sentimentos se encontram. Sua fé é forte, mas se seus sentimentos se afastaram deles, então sua fé é fraca. De modo que eles olham para a obra do Espírito, que não é objeto da fé de um pecador. Tanto o Pai quanto o Espírito devem ser confiáveis para completar a redenção. Mas para a misericórdia particular de justificação e perdão, o sangue do mediador é o único apelo. Cristãos têm que confiar no Espírito após a conversão. Mas o negócio do pecador, se ele quiser ser salvo, não é confiar no Espírito nem olhar para o Espírito, mas olhar para Cristo e somente para Ele. Eu sei que sua salvação depende de toda a Trindade, mas ainda assim o primeiro e imediato objeto da fé justificadora de um pecador não é nem Deus Pai nem Deus Espírito Santo, mas Deus Filho, encarnação em carne humana e oferecendo expiação pelos pecadores. Tem os olhos da fé? Então, alma, olhe para Cristo como Deus. Se quer ser salvo, acredita que Ele é Deus sobre todos, abençoado para sempre. Curve-se diante dele e aceite-o como sendo Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, pois se não o fizer, não terá parte nele. Quando você acredita nisso, acredite nele como homem. Acredite na maravilhosa história de sua encarnação. Confie no testemunho dos evangelistas, que declaram que o infinito estava vestido na criança, que o eterno estava oculto no mortal, que aquele que era rei do céu se tornou servo dos servos e filho do homem. Acredite e admire o mistério de sua encarnação, pois a menos que você acredite nisso, você não pode ser salvo por ela. Então, especialmente, se você deseja ser salvo, deixe sua fé contemplar Cristo em sua justiça perfeita. Veja-o guardando a lei sem mácula,
obedecendo a seu Pai sem erro, preservando sua integridade sem falhas. Tudo isso você deve considerar como sendo feito em seu nome. Não pudeste guardar a lei, ele guardou para ti. Você não poderia obedecer a Deus perfeitamente. A obediência dele substitui a tua obediência. Por ela tu és salvo. Mas tome cuidado para que sua fé se fixe principalmente em Cristo, como moribundo e morto. Veja o Cordeiro de Deus como mudo diante de seus tosqueadores. Veja-o como homem de dores e familiarizado com a dor. Vá com ele ao Getsemane e veja-o suando gotas de sangue. Observe sua fé, que não tem nada a ver com nada dentro de você. O objeto da tua fé não é nada dentro de ti, mas algo fora de ti. Acredite naquele então que naquela árvore com mãos e pés pregados derrama sua vida pelos pecadores. Existe o objeto da tua fé para a justificação, não em ti mesmo, nem em qualquer coisa que o Espírito Santo tenha feito em ti, ou qualquer coisa que ele tenha prometido para fazer por ti, mas tu deves olhar para Cristo e somente para ele. Então deixe sua fé contemplar Cristo ressuscitando dos mortos. Veja eles que suportou a maldição e agora recebe a justificação. Ele morreu para pagar a dívida, ele se levanta para pregar a caligrafia dessa dívida quitada na cruz. Veja ascendendo ao alto e contemple-o neste dia suplicando diante do trono do Pai. Ele está ali suplicando por seu povo, oferecendo hoje sua petição autorizada por todos os que vêm a Deus por meio dele. E ele, como Deus, como homem, como vivo, como moribundo, como ressuscitado e como reinando acima, ele, e somente ele, deve ser o objeto de tua fé para o perdão do pecado. Em nada mais você deve confiar. Ele deve ser o único suporte e pilar de tua confiança. E tudo o que acrescentarmos a isso será um anticristo perverso, uma rebelião contra a soberania do Senhor Jesus. Mas tome cuidado, se sua fé o salvar, enquanto você olha para Cristo em todo esse assunto, você o vê como um substituto. Essa doutrina da substituição é tão essencial para todo o plano de salvação que devo explicá-la aqui pela 1000ª vez. Deus é justo, ele deve punir o pecado, ele é misericordioso, quer perdoar os que creem em Jesus. Como isso tem que ser feito? Como ele pode ser justo e exigir a penalidade misericordioso e aceitar o pecador? Ele faz isso assim. Ele leva os pecados de seu povo e realmente os eleva de seu povo a Cristo, de modo que eles permaneçam tão inocentes como se nunca tivesse pecado. E Cristo é considerado por Deus como se ele tivesse sido tudo, os pecadores do mundo reunidos em um. O pecado de seu povo foi tirado de suas pessoas, e real e realmente, não típica e metaforicamente, mas real, colocado em Cristo. Então Deus apareceu com sua espada de fogo para encontrar o pecado e puni-lo. Ele conhece Cristo. O próprio Cristo não era um pecador, mas os pecados de seu povo foram todos imputados a ele. A justiça, portanto, encontrou a Cristo como se ele fosse o pecador. Puniu a Cristo pelos pecados de seu povo. Puniu até onde seus direitos ou seus direitos podiam ir. Extraiu dele o último átomo da penalidade e não deixou um resíduo no corpo. E agora, aquele que pode ver Cristo como seu substituto e põe sua confiança nele, é assim liberto da maldição da lei. Alma, quando você vê Cristo obedecendo à lei, sua fé é dizer: ele obedeça a isso por seu povo. Quando o vires morrendo, você deve contar as gotas roxas e dizer: assim ele levou meus pecados embora. Quando você o vir ressuscitando dos mortos, você deve dizer: ele ressuscita como a cabeça e representante de todos os seus eleitos. E quando você o vir assentado à direita de Deus, você deve vê-lo lá como a garantia de que todos por quem ele morreu certamente se sentarão à direita do Pai. Aprenda a olhar para Cristo como estando à vista de Deus, como se ele fosse o pecador. Nele não havia pecado. Aprenda a olhar para Cristo como estando à vista de Deus, como se ele fosse o pecador. Nele não havia pecado. Ele era o justo, mas ele sofreu pelos injustos. Ele era o justo, mas ficou no lugar dos injustos. E tudo o que os injustos deveriam ter suportado, Cristo suportou uma vez por todas e perdoou seus pecados para sempre pelo sacrifício de si mesmo. Agora, este é o grande objetivo de fé. Rogo a você, não cometa nenhum erro sobre isso, pois um erro aqui será perigoso, se não fatal. Veja Cristo por sua fé, como estando em sua vida, morte, sofrimentos e ressurreição, o substituto de todos os que seu Pai lhe deu.
o sacrifício vicário pelos pecados de todos aqueles que confiam nele com suas almas. Cristo, então, assim apresentado, é o objeto da fé justificadora. Agora, deixe-me observar ainda que há alguns de vocês, sem dúvida, dizendo: eu deveria acreditar e seria salvo se Cristo tivesse morrido. Não, Senhor, minha dúvida não é nada sobre Cristo. Eu pensei assim. Então, qual é a dúvida? Ora, eu acreditaria se tivesse isso, ou se tivesse feito aquilo. Entanto, minha fé domina minha consciência, e acredito que Ele é capaz de salvar totalmente os que vêm a Deus por meio dele. Vir a Cristo como um santo é um trabalho muito fácil. Confiar em um médico para curá-lo quando você acredita que está melhorando é muito fácil. Mas confiar em seu médico quando você sente como se a sentença de morte estivesse em seu corpo, suportar quando a doença está crescendo na própria pele e quando a úlcera está acumulado seu veneno, acreditar mesmo assim na eficácia do remédio, isso é fé. E assim, quando o pecado obtém o domínio sobre você, quando você sente que a lei o condena, então mesmo assim como o pecador confiar em Cristo, este é o efeito mais ousado de todo mundo. E a fé que derrubou os muros de Jericó, a fé que ressuscitou os mortos, a fé que fechou a boca dos leões, não foi maior que a de um pobre pecador, quando apesar de todos seus pecados, ele ousa confiar no sangue e justiça de Jesus Cristo. Faça isso, alma, então você será salvo, seja quem for. O objeto da fé, então, é Cristo como substituto dos pecadores. Deus em Cristo, mas não Deus à parte de Cristo, nem qualquer obra do Espírito, mas somente a obra de Jesus que deve ser vista por você como fundamento de sua esperança. Quando, apesar de todos os seus pecados, ele ousa confiar no sangue e na justiça de Jesus Cristo. Faça isso, alma, então você terá parte e será salvo, seja quem for. Em segundo lugar, agora a razão da fé, ou por que alguém crê e de onde vem sua fé. A fé vem pelo ouvir, certo, mas nem todos os homens ouvem e muito ainda não permanecem incrédulos. Como então alguém vem por sua fé? Para sua própria experiência, sua fé vem como resultado de um sentimento de necessidade. Ele sente que precisa de um Salvador. Ele descobre que Cristo é exaltado e o Salvador que ele deseja. E, portanto, porque ele não pode ajudar a si mesmo, ele acredita em Jesus. Não tendo nada próprio, ele sente que deve aceitar o Cristo ou então perece. E, portanto, ele o faz porque não pode deixá-lo de fazê-lo. Ele é levado a um canto e há apenas uma maneira de escapar, a saber, pela justiça de outro, pois ele sente que não pode escapar por qualquer boas ações ou sofrimentos próprios, e ele vem a Cristo e se humilha, porque não pode viver sem Cristo e deve perecer, a menos que se apodere dele. Mas, voltando ainda mais à questão, de onde esse homem tira seu senso de necessidade? Como é que ele, em vez de outros, sente sua necessidade de Cristo? É certo que ele não tem mais necessidade de Cristo do que outros homens. Como ele sabe então que está perdido e arruinado? Como é que ele é levado pelo sentimento de ruína e se apegar a Cristo o restaurador? A resposta é: este é o dom de Deus, esta é a obra do Espírito. Ninguém vem a Cristo a menos que o Espírito o atraia, e o Espírito atrai os homens a Cristo, encerrando-os sobre a lei com convicção de que, se não vierem a Cristo, perecerão. Então, por pura pressão do tempo, eles correram para este ponto celestial. A salvação por Cristo é tão desagradável para nossa mente carnal, tão inconsistente com nosso amor pelo mérito humano, que nunca tomaríamos Cristo como nosso tudo, se o Espírito não nos fornecesse de que não somos nada, e não, então, compele-nos a lançar a mão de Cristo. Mas então a questão vai ainda mais longe. Como é que o Espírito de Deus ensina a alguns homens suas necessidades e a outros não? Por que alguns de vocês foram levados por seu senso de necessidade de Cristo, enquanto outros continuam em sua justiça própria e perecem? Não há resposta a ser dada, mas esta: sim, Pai, porque assim pareceu bem aos teus olhos. Chega finalmente a soberania divina. O Senhor escondeu essas coisas aos sábios e prudentes e revelou aos pequeninos. De que maneira e de acordo com a maneira como Cristo colocou: minhas ovelhas ouçam a minha voz. Não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. Alguns teólogos gostariam de ler isso. Vocês não são minhas ovelhas, a menos que esteja escrito naquele livro eterno.
no qual Deus certamente gravou os nomes de seus escolhidos. Assim, então penso que não devo ser mal interpretado neste ponto, que a razão da fé, ou porque os homens creem, é o amor eletivo de Deus operando através do Espírito por um senso de necessidade, e assim conduzindo-os a Cristo Jesus. Terceiro, mas agora vou querer sua atenção cuidadosa, enquanto chega outro ponto sobre o qual você talvez pense que eu me contradiro, ou seja, a base da fé do pecador, ou em que base ele ousa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, já disse que nenhum homem acreditará em Jesus, a menos que sinta necessidade dele. Mas vocês muitas vezes me ouviram dizer, e repito novamente, que não venham a Cristo alegando que sinto minha necessidade dele. Minha razão para que em Cristo não é que eu sinta minha necessidade, mas que eu tenha uma necessidade dele. A base sobre a qual o homem vem a Cristo não é como um pecador sensato, mas como um pecador e nada além de um pecador. Ele não virá a menos que seja acordado, mas quando ele vem, ele não diz: Senhor, eu venho a ti, porque sou um pecador desperto, salva-me. Mas ele diz: Senhor, sou um pecador, salva-me. Não seu despertar, mas sua condição de pecador é o método e o plano pelo que ele ousa seguir. Você talvez perceba o que eu quero dizer, pois não posso me explicar exatamente agora. Se eu me refiro à pregação de muitos teólogos calvinistas, eles dizem a um pecador. Agora, se você sente sua necessidade de Cristo, se você se arrependeu tanto, se você foi atormentado pela lei em tal e tal grau, então você pode vir a Cristo com base em que você é um pecador desperto. Sendo o pecador acordado, ele deve vir a ele como um pecador. Quando eu venho a Jesus, eu sei que não vim a menos que eu seja despertado, mas ainda assim, eu não venho como um pecador acordado. Eu não fico aos pés de sua cruz por ser lavado, porque me arrependi. Não trago nada quando venho, a não ser o pecado. Um sentimento de necessidade é um sentimento bom, mas quando estou ao pé da cruz, não acredito em Cristo porque tenho bons sentimentos, mas acredito nele quer tenha bons sentimentos ou não. Assim como estou sem um apelo, mas que teu sangue foi derramado por mim, e quando tu me davas a vir a ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho. O Sr. Rogers, o Sr. Skippard, o Sr. Flavel e vários teólogos excelentes na era puritana, e especialmente Richard Baxter, costumavam dar descrições do que um homem deve sentir antes de ousar vir a Cristo. Agora eu disse na linguagem do bom Sr. Finney. Outros daqueles teólogos que disse que era apenas um bebê em graça, quando comparados a eles. Eu ouso dizer que tudo isso não é bíblico. Os pecadores sentem isso coisas além que tenha elas venham, mas elas não vêm com base em senti-las, elas vêm com base em ser pecadores, e não em qualquer outra base. A porta da misericórdia está aberta, e sobre a porta está escrito: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Entre essa palavra salvar e a próxima pecadores, não há adjetivo. Ele não diz pecadores penitentes, pecadores despertos, pecadores sensatos, pecadores alarmados. Não diz apenas pecadores. E eu sei disso que quando eu venho a Cristo hoje, pois sinto que é uma necessidade de minha vida ir a Cristo de Cristo, dia após dia, como era para vir 10 anos atrás. Quando eu vou a Ele, não ouso vir como um pecador consciente, um pecador desperto, mas tenho que vir ainda como um pecador sem nada em minhas mãos. Semana na carecia de uma capela em Waxwiri, eu estava dizendo algo neste sentido. O velho era cristão há anos e disse: nunca vi isso ser colocado exatamente assim, mas ainda assim eu sei que é assim que venho, e digo: Senhor, nada trago em minha mão, simplesmente a tua cruz eu me apego, nua procuro em ti investido, desamparo venho a ti em busca de graça, preto o suficiente, vou para a fonte lavar-me, Salvador, ou então eu morro. Fé é sair de si mesmo e entrar em Cristo. Eu sei que muitas centenas de pobres almas foram perturbadas porque um ministro disse: se você sentir sua necessidade, pode vir a Cristo. Mas, dizem eles, não sinto minha necessidade o suficiente e tenho certeza de que não. Muitas cartas recebi de pobres consciências perturbadas que disseram: eu me aventuraria a acreditar em Cristo para me salvar se eu tivesse uma consciência sensível, se eu tivesse um coração mole, mas meu coração é como uma rocha de gelo, que não vai derreter, não posso sentir como gostaria de sentir, e portanto não devo acreditar em Jesus. Para baixo com isso.
É um perverso anticristo, é papismo plano. Não é o seu coração mole que lhe dá o direito de acreditar. Você deve acreditar em Cristo para renovar seu coração duro e ir a Ele sem nada sobre você, exceto o pecado. O motivo pelo qual um pecador vem a Cristo é que ele é negro, que ele está morto, e não que ele saiba que está morto, que ele está perdido. Eu sei que ele não virá a menos que saiba disso, mas esse não é o terreno pelo qual ele vem. Aqui estava eu, ano após ano, com medo de vir a Cristo porque achava que não sentia o suficiente. E se eu costumava ler aquele hino de Cowper sobre ser insensível como aço, que ele está morto e não que ele saiba que está morto, eu sei que ele não virá a menos que saiba disso. Se algo é sentido, é apenas dor para descobrir que não posso sentir. Quando eu acreditei em Cristo, pensei que não sentia nada. Agora, quando olho para trás, descubro que senti o tempo todo de maneira mais aguda e intensa, e acima de tudo porque pensei que não sentia. Geralmente as pessoas que mais se arrependem pensam que são impenitentes, e as pessoas sentem mais suas necessidades quando pensam que não sentem nada, pois não somos juízes de nossos sentimentos. E, portanto, o convite do Evangelho não é colocado com base em qualquer coisa da qual possamos ser um juiz. É colocado no terreno de sermos pecadores e nada além de pecadores. Bem, diz alguém, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então devemos estar cansados e oprimidos. Só então assim está no texto, mas aí tem outro. Como cansado e sobrecarregado, mas é feito para eles como vindo a Cristo. Eles não sabiam que estavam cansados e sobrecarregados quando chegaram a eles, que pensavam que não. Eles realmente já estavam, mas parte de seu cansaço era que eles não podiam estar tão cansados quanto gostariam de estar. E parte de sua carga era que eles não sentiam sua carga o suficiente. Eles vieram a Cristo exatamente como estavam. Ele os salvou. Não porque houvesse algum mérito em seu descanso, ou seu cansaço, ou qualquer eficácia em estarem sobrecarregados, mas ele os salvou como pecadores e nada além de pecadores. E então eles foram lavados, em seu sangue purificado. Meu querido ouvinte, deixe-me colocar esta verdade em você. Se você vier a Cristo esta manhã como nada além de um pecador, ele não o expulsará. O velho Tobias Crisp diz que em um de seus sermões sobre este ponto, ele diz: eu ouso dizer isso, mas se você vier a Cristo, seja quem for, se ele não te receber, então ele não é fiel à sua palavra, pois ele diz: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vier, não se preocupe com a qualificação ou preparação. Ele também não precisa de qualificação de deveres ou sentimentos. Você deve ir assim como você é. E se você é o maior pecador fora do inferno, você está apto a vir a Cristo como se você fosse o mais moral e o mais excelente dos homens. Há um banho, quem está apto para ser lavado? A escuridão de um homem não é razão para que ele não deva ser lavado, mas a razão mais clara pela qual ele deve ser. Quando os magistrados de nossa cidade davam alívio aos pobres, ninguém dizia: sou tão pobre, portanto não estou apto para receber alívio. Sua pobreza é sua preparação. O preto é o branco aqui. Estranha contradição. A única coisa que você pode trazer a Cristo é o seu pecado e sua maldade. Tudo o que ele pede é que você venha vazio. Se você tem alguma coisa sua, você deve deixar tudo antes de vir. Se houver algo de bom em você, você não pode confiar em Cristo. Você deve vir sem nada em suas mãos. Tome-o como um todo, e esse é o único fundamento sobre o qual uma pobre alma pode ser salva. Como um pecador, e nada além do pecador. Sua pobreza é sua preparação. Quarto ponto. Mas para não ficar mais tempo, o meu quarto ponto tem a ver com a garantia da fé, ou porque um homem ousa confiar em Cristo. Não é imprudente para qualquer homem confiar em Cristo para salvá-lo, especialmente quando ele não tem nada de bom. Não é uma presunção arrogante para qualquer homem confiar em Cristo? Não, senhores, não é. É uma grande e nobre obra de Deus, o Espírito Santo, que um homem negue todos os seus pecados, e ainda assim creia e assuma que Deus é verdadeiro, e creia na virtude do sangue de Jesus. Mas por que algum se atreve a acreditar em Cristo? Eu vou perguntar a você agora. Bem, disse um homem, eu convoquei a fé para crer em Cristo porque senti que havia uma obra do Espírito em mim. Você não acredita em Cristo de forma alguma. Bem, diz outro, eu pensei que tinha o direito de acreditar em Cristo porque eu sentia um pouco. Você não tinha nenhum direito de acreditar em Cristo como uma garantia como essa.
Qual é a garantia de um homem para acreditar em Cristo? Aqui está. Cristo diz a ele para fazer isso. Essa é a sua garantia. A palavra de Cristo é a garantia do pecador para crer. Não o que ele sente, nem o que ele é, nem o que ele não é, mas que Cristo lhe disse para fazer isso. O Evangelho é assim. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aquele que não crê será condenado. A fé em Cristo é então um dever ordenado, bem como um privilégio abençoado. Que misericórdia que seja um dever, porque nunca pode haver qualquer dúvida, mas que um homem tem um direito para cumprir o seu dever. Agora, com base em que Deus me ordena a acreditar, tenho o direito de acreditar seja quem for. O Evangelho é enviado a toda criatura. Bem, eu pertenço a essa tribo. Eu sou uma de todas as criaturas. E esse Evangelho me ordena a acreditar, e eu faço isso. Não posso ter errado ao fazê-lo, pois fui ordenado. Não posso estar errado em obedecer a um mandamento de Deus. Agora, é um mandamento de Deus dado a toda criatura que ela deve crer em Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Esta é a sua garantia, pecador. É uma garantia abençoada, pois é uma garantia que o inferno não pode contradizer e que o céu não pode retirar. Você não precisa olhar para dentro para procurar as garantias nebulosas de sua experiência. Não precisa olhar para suas obras, para seus sentimentos, para obter algum mandado maçantes e insuficientes para sua confiança em Cristo. Você pode acreditar em Cristo porque Ele lhe disse para fazer isso. Esse é um terreno seguro para se apoiar e não admite dúvidas. Suponho que estamos todos morrendo de fome, que a cidade foi sitiada e fechada, e houve uma longa fome, e estamos prontos para morrer. Surge um convite para nos dirigirmos imediatamente ao palácio de algum grande ali e algum grande rei para comer e beber, mas nos tornamos tolos e não acreditamos o convite. Suponha agora que alguma loucura hedionda se apoderou de nós, e preferimos morrer de fome. Suponha que o arauto do rei dissesse: venha festejar, pobres almas famintas, porque eu sei que você não está disposto a vir. Acrescento esta ameaça: se você não vir, meus guerreiros estarão sobre você. Eles farão você sentir a agudeza de suas espadas. Acho que, meus queridos amigos, devemos dizer: abençoamos o grande homem por essa ameaça, porque agora não precisamos dizer: eu não posso ir, enquanto o fato é que nós pode não parar. Agora não preciso dizer que não estou apto a vir, pois fui ordenado a vir, e estou ameaçado se não for. Eu mesmo irei. Essa frase terrível, aquele que não crê será condenado, foi acrescentada não por raiva, mas porque o Senhor conhecia nossa loucura tola e que deveríamos recusar nossas próprias misericórdias. A menos que ele trovejasse contra nós para nos fazer vir à festa, poderia, eu digo, pois toda criatura sobre o céu é ordenada a fazê-lo, e o que você é ordenado a fazer, você pode fazer. Ah, bem, diz alguém, ainda não sinto que possa. Aí está você de novo. Você diz que não fará o que Deus lhe diz, por causa de alguns sentimentos estúpidos de sua autoria. Você não é instruído a confiar em Cristo porque sente alguma coisa, mas simplesmente porque é um pecador. Agora você sabe que é um pecador. Eu sou, diz alguém, e essa é minha tristeza. Por que suas tristeza? Sim, mas não sinto o suficiente, e é por isso que estou triste. Bem, suponha que você sinta que não é um pecador. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Oh, mas eu sou um velho pecador, eu estive 60 anos em pecado. Onde está escrito que depois de 60 você não pode ser salvo? Senhor, Cristo poderia salvá-los aos 100. Sim, se você fosse um Matusalém em culpa de todo pecado, qualquer que deixe a ouvir pode ser salvo. Ele é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, sim. Mas eu tenho sido um bêbado, um blasfemo, um lascivo, um profano. Então você é um pecador, você não foi além do extremo. Ele ainda é capaz de salvá-lo, sim, mas você não sabe como minha culpa foi agravada, diz outro. Isso apenas prova que você é um pecador e que você foi ordenado a confiar em Cristo e ser salvo. Sim, grita outro, mas você não sabe quantas vezes rejeitei a Cristo. Sim, mas isso apenas o torna mais pecador. Você não sabe o quão duro é meu coração. Exatamente. Mas isso apenas prova que você é um pecador. E ainda prova que você é alguém a quem Cristo veio salvar. Oh, mas meu Senhor, eu não tenho nada de bom. Se eu estivesse, você sabia, eu teria algo para me encorajar.
O fato de você não ter nada de bom só me prova que você é um homem a quem fui enviado para pregar. Cristo veio para salvar o que estava perdido. E tudo o que você disse apenas prova que você está perdido. E portanto ele veio para salvá-lo. Confie nele. Mas se eu for salvo, diz alguém, serei o maior pecador que já foi salvo. Então a música maior no céu quando você chegar lá. Quanto mais glória para Cristo, pois quanto maior o pecador, mais honra para Cristo. Quanto mais fielmente ele for levado para casa, mais o pecado abundou. Sua graça será muito mais abundante, mas meu pecado chegou até o céu. Sim, mas sua misericórdia alcança os céus. Oh, mas minha culpa é tão ampla quanto o mundo. Sim, mas sua justiça é mais ampla do que 1000 mundos. Sim, mas meu pecado é muito grande. Mas meu sangue dele é escarlate mais dos seus pecados. E pode lavar o escarlate com o escarlate mais rico. Sim, mas eu mereço estar perdido e a morte e o inferno clamam pela minha condenação. Sim, e podem, mas o sangue de Jesus Cristo pode chorar mais alto que a morte ou o inferno. E clamar hoje, Pai, deixe o pecado viver. Oh, eu gostaria de poder tirar esse pensamento da minha própria boca e colocar na cabeça de vocês que quando Deus o salva, não é por causa de algo em vocês, é por causa de algo nele mesmo. O amor de Deus não tem razão, exceto em suas próprias entranhas. A razão de Deus para perdoar um pecador é encontrada em seu próprio coração e não no pecador. E há tanto motivo em você para ser salvo quanto para outro ser salvo, ou seja, nenhum motivo. Não há razão em você para que ele tenha misericórdia de você, mas não há razão desejada, pois a razão está em Deus e somente em Deus. Quinto, e agora chego à conclusão, e confio que você terá paciência comigo, pois meu último ponto é muito glorioso e cheio de alegria para aquelas almas que como pecadores ousam crer em Cristo, o resultado da fé. Ou como ele acelera quando se trata de Cristo. O texto diz, quem crê não é condenado. Há um homem ali que acreditou neste exato momento, ele não é condenado, mas ele estava há 50 anos em pecado e mergulhou em todo tipo de vício. Seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Ele está diante de Deus, agora tão inocente como se nunca tivesse pecado. Tal é o poder do sangue de Jesus, que quem crê não é condenado. Isso se relaciona com o que acontecerá no dia do juízo. Eu oro para que você olhe para o texto e você descubra que não diz, aquele que crê não será condenado, mas ele não é agora. E se ele não é agora, segue-se que nunca será. Por ter crido em Cristo, essa promessa ainda permanece. Aquele que não crê é condenado. Acredito que hoje não estou condenado. Daqui a 50 anos essa promessa será exatamente a mesma. Aquele que crê não é condenado. Assim, no momento em que um homem coloca sua confiança em Cristo, ele é liberto de toda a condenação, passada, presente e futura. E desde aquele dia ele permanece diante de Deus, como se não tivesse mácula nem ruga, ou coisa semelhante. Ele de fato faz, mas seus pecados não são imputados a ele. Eles foram colocados sobre a responsabilidade de Cristo no passado. E Deus nunca pode cobrar a ofensa de Deus, primeiro de Cristo e depois do pecador. Sim, mas muitas vezes ele cai em pecado. Isso pode ser possível, embora se o Espírito de Deus está nele, ele não peca como costumava pecar. Ele peca por causa da enfermidade, não por causa de seu amor ao pecado, pois agora ele odeia isso. Mas observe, você deve colocar isso do seu próprio jeito se quiser, e eu responderei. Sim, mas embora ele peque, ele não é mais culpado aos olhos de Deus, pois toda a sua culpa foi tirada dele, e revestir-se de Cristo positivamente, literalmente e realmente tirado dele, e revestir-se de Jesus Cristo. Você vê o anfitrião judeu? Há um bode expiatório trazido. O sumo sacerdote confessa o pecado do povo sobre a cabeça do bode expiatório. O pecado se foi do povo e foi colocado sobre o bode expiatório. Lá vai o bode expiatório para o deserto. Há algum pecado deixado nas pessoas? Se houver, então o bode expiatório não o levou embora. Porque não pode ser aqui e ali também? Não pode ser levado e deixado para trás também? Não, você diz. A Escritura diz que o bode expiatório levou o pecado. Cristo tira nosso pecado ou não? Se ele não tira, então não adianta acreditarmos nele. Mas se ele realmente tira nosso pecado, então nosso pecado não pode estar nele e em nós também. Se seja em Cristo, somos livres, aceitos, justificados, e esta é a verdadeira doutrina da justificação pela fé. Assim que o homem crê em Cristo Jesus, seus pecados o abandonam
desaparecem para sempre, estão apagados. Se um homem deve 100 libras, no entanto, se ele tiver um recibo, ele está livre e é apagado. Há uma rasura no livro e a dívida acabou. Embora o homem cometa pecado, mas tendo a dívida sido paga antes mesmo que a dívida fosse contraída, ele não é mais um devedor da lei de Deus. A Escritura não diz que Deus lançou os pecados do seu povo nas profundezas do mar? Agora, se eles estão nas profundezas do mar, eles não podem estar no seu povo também. Bendito seja o seu nome no dia em que ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não os vê como puros aos seus olhos. Nós perecemos aceitos no amado. Então ele diz: tanto quanto o leste está longe do oeste, tanto ele removeu de nós as nossas transgressões. Eles não podem ser removidos e ainda estar aqui. E então, se você crê em Cristo, você não é mais um pecador aos olhos de Deus. Tu és aceito como se fosse perfeito, como se tivesse guardado a lei. Portanto, Cristo aguardou e a sua justiça é tua. Você o quebrou, mas seu pecado é dele. Ele foi punido por isso. Não se engane mais, você não é mais o que era quando você crê. Você está no lugar de Cristo, assim como Cristo no passado estava em seu lugar. A transformação é completa, a troca é positiva e eterna. Aqueles que creem em Jesus são tão aceitos por Deus Pai, quanto aceito também aqueles que não creem. Faça o que quiserem, eles devem apenas trabalhar para praticar sua própria justiça, mas eles permanecem sobre a lei e ainda estarão sobre a maldição. Agora, vocês que creem em Jesus, caminhem pela terra na glória desta grande verdade. Vocês são pecadores em si mesmos, mas foram lavados no sangue de Cristo. Davi diz: lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ultimamente você viu a neve cair, que clara, que branco. O que poderia ser mais branco? Ora, o Cristo é mais branco do que isso. Ele é negro, você diz. Eu sei que ele é tão negro quanto qualquer um, tão negro como o inferno, mas a gota do sangue cai sobre ele, e ele é tão branco como mais que a neve. Da próxima vez que vi os cristais brancos como a neve caindo do céu, olhe para eles e diga: embora eu deva confessar dentro de mim que sou indigno e impuro, ainda assim, crendo em Cristo, ele me deu sua justiça tão completamente que sou ainda mais branco do que a neve que desce dos tesouros de Deus para se apegar a isso. Para uma fé avassaladora que obterá a vitória sobre dúvidas e medos e nos fará desfrutar da liberdade com a qual Cristo liberta os homens. Vá para casa, vocês que creem em Cristo, e vão para sua cama esta noite e diga: se eu morrer em minha cama, não posso ser condenado. Se você acorda na manhã seguinte, vá para o mundo e diga: não estou condenado. Quando o diabo ir vá para você, diga a ele: você pode acusar, mas eu não estou condenado. E se às vezes seus pecados surgirem, diga: eu conheço você, mas todos vocês se foram para sempre. Não estou condenado. E quando chegar a sua vez de morrer, feche os olhos em paz. Você permanecerá ousado naquele grande dia, pois quem pode colocar algo sobre sua responsabilidade? Totalmente absolvido pela graça, você será finalmente encontrado, e toda a tremenda maldição e culpa dos pecados serão removidas, não por causa de qualquer coisa que tenha feito. Eu oro para que você faça tudo o que puder por Cristo e por gratidão. Mas mesmo quando você tiver feito tudo, não descanse aí. Descanse ainda na substituição e no sacrifício. Seja você o que Cristo foi aos olhos de seu Pai. E quando a consciência despertar, você pode dizer que Cristo foi para você tudo o que você deveria ter sido. Que ele sofreu toda a sua penalidade. E agora nem a misericórdia nem a justiça pode feri-lo. Uma vez que a justiça deu a mão à misericórdia em um firme decreto para salvar aquele homem cuja fé está na cruz de Cristo. O Senhor abençoe esta palavra por causa dele. Amém.